Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje falaremos sobre a instalação do ISP-config no Debian. Então pessoal, antes de mais nada, o que é o ISP-config? Então o ISP-config é um painel de controle para Linux, e seu código-fonte é licenciado sob a licença BSD. O ISP-config simplifica a configuração de DNS, múltiplos sites com um único nome, em um servidor físico, e contas de correio eletrônico para vários usuários nesses sites. Configurar o ISP-config pode ser uma tarefa um pouco difícil, porém eu vou tentar simplificar ao máximo a configuração do ISP-config no Debian, tá gente? Então, na verdade eu vou mostrar para vocês agora um escopo de um projeto para o ISP-config, onde eu demonstro a finalidade dele. Quando tu, de repente, se tu é um desenvolvedor ou se tu quer aprender a desenvolver, tu precisa hospedar esse teu sistema em algum local, né? Se tu vai hospedar um site, tu tem que contratar um servidor para fazer a hospedagem desse site. E muitas vezes tu é um desenvolvedor, então tu vai hospedar diversos sites. Então o que tu faz? Tu contrata um serviço de VPS e aí tu armazena os teus sites lá. O ISP-config nada mais é do que uma ferramenta que possibilita a instalação de diversos sites no mesmo servidor físico, fazendo com que a administração seja mais simplificada. Então aí a facilidade da ferramenta ISP-config. O escopo inicial, tá? Antes de eu começar sobre o servidor, eu vou falar aqui. Então o escopo inicial de um projeto para um desenvolvedor ou para quem trabalha com TI é o seguinte: montar um servidor para hospedar vários sites ou sistemas. Esse sistema tem que possuir um controle de usuários ou clientes, no caso. Os sites ou sistemas hospedados têm que ter suporte a SSL, e-mail, backup, banco de dados. Ser um sistema leve e de fácil administração. Poder executar configurações adicionais definidas para cada site ou sistema. Então esse aqui é o pequeno escopo. Eu poderia aumentar esse escopo aí em diversas etapas, mas para que vocês tenham um entendimento inicial do que serve o ISP-config, eu elaborei esse pequeno escopo para mostrar para vocês. E lembrando que quem quiser aprender um pouco mais sobre desenvolvimento, tem um canal parceiro agora do Projeto Root chamado Java Avançado. Então quem não conhece o canal, tá aqui, Java Avançado Cursos de TI. Então dê uma olhadinha aí no canal do Alex, Java Avançado Cursos de TI. Esse aqui é o novo parceiro do Projeto Root e nós vamos então a partir de agora auxiliar o Alex na divulgação do seu canal. Tá, gente? Então quem gostar aí do material dele, por favor, clica ali em inscrever-se para ajudar o Alex aí a divulgar o seu trabalho, tá, gente? Então, muito obrigado aí e vamos seguir então com o nosso vídeo. Então, a primeira parte do nosso vídeo seria a preparação do servidor. Então, eu vou preparar um servidor, eu vou utilizar a última versão do Debian, eu não vou mostrar o processo de instalação do Debian aqui. Pressupõe-se que tu já tenha um servidor instalado, então nós vamos fazer a primeira parte da preparação do servidor e depois então nós vamos partir para a parte de instalação do ISP-config propriamente dito. Então o primeiro passo, eu vou remover do server o source de CD. Então eu vou editar o nano e tirar lá aquelas entradas para CDs, né? Eu vou editar com o nano o /etc, /apt, /source.list e remover as entradas de CD. Então eu vou abrir a minha máquina, então eu vou logar com o usuário root no meu servidor. Após logar com o usuário root, eu vou então editar com o nano /etc, /apt, source list. Eu vou remover as entradas que tem o CD. Isso para quem está utilizando máquina virtual. Então eu vou lembrar aqui vocês, deixa eu voltar aqui no documento, que em diversas partes eu vou colocar para quem utiliza máquina virtual e para quem utiliza VPS, tá? Por quê? Porque nesse vídeo eu estou mostrando como instalar numa máquina virtual, porém esse mesmo vídeo serve para quem vai usar em VPS. Para não precisar fazer dois vídeos sobre o mesmo assunto, eu tentei então mostrar apenas as diferenças de um para o outro, tá? Então nesse caso aqui nós vamos editar o arquivo tanto num quanto o outro, né? Talvez em algumas VPS não seja necessário pelo fato dele já estar configurado, depende muito da tua provedora de VPS, mas o primeiro caminho é remover o conteúdo ali de source por CD. Qual a finalidade? Para que quando eu precise instalar um aplicativo ou um programa, um pacote, ele não solicite o CD na hora de instalar. É só essa é a questão aqui para remover. Feito isso aí, agora eu vou precisar fazer a atualização do sistema.
Então eu vou precisar usar aqueles 3 comandos, que é o apt-get update, upgrade e o dist upgrade. Vamos voltar aqui novamente, apt-get update, já vou utilizar o EE comercial apt-get upgrade, 2 E's comerciais, apt-get dist upgrade. Para quê? Para que ele possa manter o nosso servidor com as últimas versões dos softwares instalados. Então vamos lá. Esse processo vai depender muito da tua internet, do teu link. Provavelmente ele não vai instalar nenhuma atualização se tu tenha instalado aí a última versão do Debian, que é no nosso caso aqui, que já está instalado. Então, para que fique melhor de eu exibir para vocês aí o conteúdo, eu vou instalar o OpenSSH Server para que eu possa então utilizar o protocolo SSH, conectar num shell remoto e mostrar de forma melhor aí para vocês. Então vamos instalar. Ó, nesse caso aqui ele já está instalado na última versão, então eu só vou reinicializar o serviço de SSH para ter certeza que está tudo ok. Feito isso, eu preciso saber o endereço IP. Essas informações eu não coloquei aqui, tá, gente? Isso aqui é pré-requisito, então eu vou partir do ponto que vocês já saibam utilizar esses comandos, tá? Se não souber, dê uma olhada na playlist ali de comandos básicos no Linux, que eu mostro comando por comando que está sendo utilizado aqui. Então, ifconfig, eu vou conseguir saber a identificação do IP. Então, no meu caso, esse servidor ele tem o IP 192.168.202.245. Então, esse aí é o IP do meu servidor, 245. Feito isso, então agora eu vou abrir um terminal no meu computador e vou disparar então aqui um SSH com o usuário que foi criado lá, que é Diego Costa, arroba o IP 192.168.202.245. Ele vai então solicitar para aceitar, sim, eu vou digitar a senha. Já estamos agora logado com o usuário Diego Costa no ISP, que é o nome do servidor. Nesse caso, eu não posso fazer a instalação de nenhum programa com o usuário Diego Costa, então eu preciso utilizar o root. Então eu vou digitar então su e preencher com a senha do root. Agora que eu já estou com o usuário root, eu posso sim então utilizar os comandos que estão no TXT. A primeira parte aqui envolve ajustar os arquivos hostname e hosts. Então nesse caso eu vou utilizar aqui para máquinas virtuais. Então eu vou utilizar nano/etc/hostname e vou colocar, no caso aqui, isp.local, no caso de máquina virtual. Se fosse uma VPS, então eu iria colocar o nome do servidor .meudomínio.com. Então feito isso aí, nano, eu vou copiar, vou colar agora aqui e vou preencher isp para o nome do meu servidor. Tá? Então ele já está configurado aqui. Não fica isp.local, aqui ficou errado. Aqui fica isp e aqui fica feito isso, ó. Eu já tenho o nome isp, que é o que está aqui. Eu poderia colocar qualquer outro nome, tá? Eu botei isp para simplificar, de ispconfig. Como já está configurado da maneira adequada, agora eu vou então para os hosts, que é a configuração do nosso servidor, tá? Do hostname e IP. Então eu vou editar esse arquivo. Então vamos copiar aqui. Vamos colar aqui. Ó, notem que agora ele está 127.0.0.1 localhost e 127.0.1.1 ISP. Então nós vamos colocar aqui o IP 192.168.202.245 e o nome dele isp.local e isp, que é o nome dele. Então por que ponto local? Porque eu estou tratando como uma máquina virtual local, então ele vai ficar com esse nome aqui, isp.local, e o nome também vai ser isp. Então agora, se eu sair e salvar, agora eu tenho, se eu pingar para isp, ele vai responder. Se eu pingar para isp.local, ele também tem que responder. Tá? Então notem a diferença. Um ele respondeu 127.1.1 e outro ele respondeu com 92.168.202.245. Então por isso que é importante fazer essa configuração, tá, gente? Para o ispconfig depois conseguir encontrar o servidor. Feita essa configuração, ó, tá aqui para local e tá aqui para o servidor, para VPS, ó. Então, para VPS seria o IP do provedor, tá? Por isso que eu coloquei aqui como xxx. Aí o nome seria server.dominio.com.br e server apenas o nome, ó. Isso aqui é o nome e isso aqui é o nome do servidor, tá? O resto aqui tá tratando do domínio que tu tiveres. Esta preparação, ela tem agora a parte da instalação.
tá? Então nós vamos instalar o unzip e configurar a região, que é o locales, tá? Para quem não conhece, nós temos um comando que é o locales para configurar a região do teu sistema operacional. Então nós vamos instalar o unzip, nós vamos utilizar ele mais tarde. Então vamos copiar e colar. Feito isso, ele vai instalar o unzip para nós. E agora eu vou configurar o meu locales, que é o meu idioma do meu servidor. Então eu só vou digitar aqui dpkg -reconfigure locales para ele chamar uma tela em ncurses que vai ser onde a gente vai selecionar o nosso idioma. Ó. Nessa janela nós temos todos os locales. Não aconselho a selecionar essa opção, tá? Então eu aconselho a vir aqui e buscar por PTBR, vamos lá, vamos até PTBR TF8. Então ele já está selecionado aqui. Caso não estivesse, eu iria marcar aqui, iria clicar em OK e marcar o PTBR, o TF8 como padrão, tá? Para o ambiente. Então vamos lá, OK, apertando aqui Enter. Então ele deixou agora como PTBR, o TF8 como padrão. Tá aqui, ó. Agora sim eu vou começar o processo de instalação do ispconfig. Para que eu possa fazer a instalação do ispconfig, eu vou entrar num /tmp aqui para ele não manter esses arquivos aqui depois da instalação. Então vamos lá, vamos entrar em /tmp. Dentro do tmp eu vou executar um comando chamado wget, eu já mostrei em alguns vídeos, e vou fazer o download do arquivo master.zip. Então o que esse master.zip é? Então esse master.zip é um script de instalação do ispconfig. Então os desenvolvedores do ispconfig facilitaram a instalação criando um instalador automático. Então nós vamos utilizar o wget, vamos copiar essa linha inteira e vamos colar ela aqui na /tmp. Vamos apertar Enter e ele vai fazer o download desse arquivo. Notem que ele já fez, é um arquivo relativamente pequeno, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tem aí 127K, ele é bem compactado, e agora nós vamos utilizar um programa, unzip, para descompactar esse software, então esse script de instalação. Então nós vamos utilizar aqui unzip master.zip e ele fez o processo de descompactação. Se eu der novamente ls-lh, notem que agora eu tenho uma pasta chamada ispconfig_setup-master. Então nós vamos entrar nessa pasta, cd ispconfig_setup-master. Notem que está aqui também no passo, ó, cd. E agora nós vamos executar o script de instalação. É bem simples, eu vou marcar aqui com o mouse que é somente digitar /install.sh. Quando for digitado esse comando aqui, esse script, ele vai abrir uma tela no servidor e vai fazer uma porção de perguntas. E essas perguntas eu coloquei aqui um padrão. Não tenham como apenas isso como padrão, tá? Mas é interessante que vocês dessem uma olhada nesse sistema aqui, que eu aconselho a utilizar. Caso vocês queiram colocar outro padrão, não tem problema algum, tá? Mas eu aconselho a utilizar dessa maneira aqui, é o que melhor funciona em máquinas virtuais aí que eu já testei, tá? E em algumas VPS também. Bom, vamos lá. A primeira coisa, nós vamos instalar o banco de dados MariaDB, nós vamos gerar uma senha para os nossos bancos de dados através desse site aqui, random.org, e aqui eu coloquei para marcar com asterisco o Apache, para utilizar o HHVM, para utilizar o Xcache, para utilizar o phpMyAdmin, para utilizar o Dovecot como servidor de e-mail, como o antivírus nós vamos habilitar como padrão, para utilizar Cota também. Vamos trazer a opção Standard para não ficar respondendo diversas perguntas desnecessárias, apenas o que for de maior importância. Vamos criar um jailkit para que o meu site funcione dentro de uma jail, ou seja, ele não vai estar diretamente no servidor, ele vai estar dentro de uma arquitetura de pastas. Assim, se um determinado site tiver um problema de vulnerabilidade, ele se restringe à área dele, não avança para outros. Vamos utilizar o Roundcube como um webmail e nós vamos criar um SSL, um padrão para utilizar certificado digital.
Tá, algumas informações para máquina virtual não vão funcionar. Tá? Então, no caso do SSL Conf, tá? Para fazer a utilização de certificados digitais, não vai funcionar porque eu estou utilizando uma máquina virtual. Eu não tenho nada anunciado em nenhum servidor de DNS. Mas, se fosse uma VPS, funcionaria como está sendo indicado aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, eu adicionei essa questão para quem for utilizar VPS. No caso de quem vai utilizar por máquinas virtuais, a configuração segue padrão, porém o certificado não vai funcionar justamente porque ele não está sendo anunciado em nenhum DNS. Se eu fizesse um cadastro, se eu fizesse uma configuração de DNS, aí sim funcionaria, tá? Então eu vou agora mostrar para vocês esse script de instalação aqui e vou comentando com vocês. Então vou copiar, vou colar aqui, não se preocupem se acharem um pouco difícil. Basicamente é mais difícil explicar para vocês o processo de instalação do que propriamente fazer o processo de instalação, porque é mais metódico o processo de instalação e as funcionalidades elas são mais simples de serem executadas. Então não se preocupem em achar que o vídeo está um pouco difícil, mas depois de instalado vocês vão ver que é bem simples fazer esse ISP-config funcionar. Tá? Vamos lá então. Então /install sh e ele vai começar então a fazer o primeiro questionamento. Então aqui ele está dando é como se fosse um pequeno documento do que o script faz. Então esse script ele vai fazer uma instalação do software ISP-config 3, que é a versão mais atual do ISP-config, e ele vai então mostrar algumas perguntas e vocês vão marcando, né, no caso vai marcando no checklist se quer ou não utilizar. Ele é uma instalação limpa e também precisa necessariamente de uma conexão com a internet para funcionar. Ele detectou a distribuição Debian Linux 8 Jesse. Está correto? Sim, está correto. Ó, então aqui ele faz uma pergunta. Eu posso utilizar a versão stable, que é a padrão, tá ali a padrão, ou a beta. No caso aqui eu quero utilizar a stable porque eu não quero botar o meu site ou meus sistemas dentro de uma versão beta. Poderia utilizar uma beta, mas não é essa a intenção. Então stable e vou clicar ali em OK. Então apertei o tab aqui, ele foi pro botão de OK, eu aperto Enter. Feito isso aí, ele faz uma segunda pergunta. Então você gostaria de instalar o ISP-config como multi-server? Não, não é necessário a utilização. Poderia, mas não é o caso. Não quero. Então notem que ele já vem como padrão marcado como não. Então não quero, OK, pronto. Ele vai agora fazer uma checagem com conexão com a internet e vai perguntar algumas informações. Notem que aqui ele dá como padrão uma MySQL. No caso, poderia ser uma MySQL, mas eu vou optar por MariaDB, que é um banco de dados clone, um fork do MySQL, visando velocidade e performance. Então eu vou escolher aqui MariaDB. No meu caso, no meu setup, eu estou escolhendo. Eu poderia escolher o MySQL, mas como eu mostrei para vocês, eu estou mostrando ali um setup escolhido por mim, Diego Costa, do projeto root. Então vamos lá. Então cliquei em MariaDB, selecionei o MariaDB e vou clicar ali em OK. Agora aqui ele está perguntando uma senha, tá? Uma senha de root. Então eu aconselho vocês a utilizar esse site aqui, ó, para gerar passwords. Então eu vou copiar esse site, vou abrir no navegador e aqui no site, então eu posso gerar algumas senhas. Então eu poderia gerar 5 senhas com 8 caracteres. Pode ser, então get passwords. Ó, ele gerou aqui. Então eu vou pegar essa última senha aqui, poderia ser qualquer uma, escolhi a última, tá? Vou copiar ela e vou colar lá na minha senha. Então, colando aqui, ó, tá aqui a senha. Essa aí foi a senha. Eu poderia colocar qualquer uma. Só estou instruindo vocês a utilizar uma senha um pouco mais segura. Feito isso, eu vou clicar em OK e apertar Enter. Aqui eu posso escolher o sistema de web server. Eu posso utilizar o Apache, que está como padrão, ou o Nginx. Eu prefiro o Apache para algumas situações e para outras o Nginx. Nesse caso eu vou utilizar o Apache e vou clicar em OK. Aqui ele está perguntando se eu quero utilizar o HHVM. Quem não conhece o HHVM também é um web service muito utilizado em diversos sites aí que queiram utilizar para performance, mas não é todo site que funciona. Então no caso aqui eu posso utilizar ele como instalar ele, mas ter a possibilidade de usá-lo depois e não deixá-lo como padrão. Então eu vou instalar, selecionando Yes
e vou clicar em OK. Então eu só vou fazer a instalação e depois eu seleciono se eu quero ou não utilizá-lo dentro do ISP-config. Vamos clicar em OK. E agora ele pergunta se eu quero usar instalar o Xcache. Então eu quero sim, notem que já está como padrão, eu quero instalar então o Xcache. Então vamos selecionar Yes e clicar em OK. Agora ele está perguntando se eu quero instalar o phpMyAdmin durante esse script de instalação, tá? Então sim, eu quero instalar o phpMyAdmin porque eu acho que vai ser necessário no meu projeto. Então deixo marcado como Yes e clico em OK. Aqui ele pergunta se eu quero utilizar o sistema de mail server Dovecote ou Courier. O Dovecote é um sistema interessante, tá? É bem utilizado. O Courier também é bem utilizado. Eu particularmente prefiro o Dovecote porque ele é um sistema que é mais rápido e consome menos recurso do teu servidor. Mas há quem diga que o Courier também é tão bom quanto o Dovecote, tá? Eu prefiro o Dovecote. Seleciono ele, aperto o Tab e clico em OK. Aqui ele está perguntando se eu quero instalar um antivírus, tá? Então eu quero sim instalar. É interessante ter um antivírus no servidor, tá? Então quem acha aí que o Linux não pega vírus, tá aqui a recomendação. Sim, pode pegar, tá? A probabilidade é quase nula, mas ainda assim existe a possibilidade. E esse antivírus, na verdade, ele vai verificar arquivos, não só arquivos Linux, ele vai verificar arquivos que estão armazenados dentro do teu servidor, sejam ele para Linux ou Windows. Então vamos deixar em Yes, clicando em OK agora para continuar. Aqui ele está perguntando se eu quero ativar cota para os meus usuários. No caso, quando ele trata de cota para usuário, seria para os clientes, para os sites. Sim, seria interessante eu aplicar cota. Então, se eu tenho 10 sites sem cota, eu posso deixar o meu servidor sobrecarregado, porque o usuário vai mandar enquanto tiver espaço. Então, eu colocando cota, eu posso limitar depois, dentro da interface do ISP-config, as cotas para cada usuário individualmente. Então, marcando Yes e OK. Feito isso aqui, ele pergunta então se eu quero utilizar o setup expert ou o standard. No caso, eu acho desnecessário o expert. Podem fazer de repente um teste e ver se vale a pena. Eu acho que é muita pergunta que não tem necessidade. Por padrão, a gente pode utilizar o standard e seguir com a instalação. Clicando em OK. E agora ele faz uma pergunta que é a instalação de JailKit. Sim, né, como eu comentei, o site fica restrito apenas a uma jaula, né, fica dentro dele mesmo. Então selecionando Yes e clicando em OK. Aqui ele faz a pergunta do webmail. Existem dois sistemas aqui, o Roundcube ou o SquireMail. Eu prefiro o Roundcube por ser moderno, mas há quem goste mais do SquireMail por ser mais quadradão, mais rápido, mais leve, mas o Roundcube não é muito pesado também. Optem aqui pelo gosto de vocês. Roundcube por ser mais moderno e SquireMail por ser mais rápido, tá? Eu vou selecionar o Roundcube e vou clicar em OK. Aqui ele vai perguntar as configurações para o SSL. No caso aqui não impede, mesmo que em máquina virtual, de eu configurar. Então eu estou no Brasil, então BR. Aqui ele vai perguntar o estado, RS. Aqui ele vai perguntar qual é a minha localidade, por exemplo a cidade. Então eu posso botar aqui a minha cidade é Rio Grande. E aqui a minha companhia. Vamos botar aqui Perrute, tá? Só para exemplificar para vocês. Poderia ser qualquer outra coisa aqui, tá? E vamos clicar em OK. E aqui a minha unidade. Vou botar aqui TI, tá? E OK. Feito isso, então ele dá seguimento no processo de instalação. Então ele pegou todas essas respostas que nós respondemos ali e agora ele vai começar o processo de instalação do ISP-config baseado nas respostas que foram respondidas naquela telinha ali, tá? Então agora nós vamos começar o processo de instalação. Então notem que ele já está mostrando ali, Installing Basic Packages, então instalando o pacote básico. O script faz automaticamente tudo aquilo que nós faríamos manualmente, tá? Então quem quiser dar uma olhada no script, tem o código fonte dele, tá? Como eu comentei, é um open source, então podem dar uma olhadinha em cada parte do script, tá? Então, ó, segundo passo ali ele reconfigurou o Dash e agora ele está instalando o MariaDB. Agora ele está instalando o Apache e os módulos. Nesse momento ele está instalando então o PHP e os módulos do PHP. Então ele está instalando alguns programas para PHP e Apache, então algumas dependências que são necessárias. E aqui ele pergunta então se eu quero
instalar o dbconfig common, tá? Então aqui nesse caso eu vou apertar Enter, notem que ele está lendo as listas de pacotes e vai fazer a instalação das dependências. Notem que é bem sistemático a instalação, tá? Aqui eu posso então configurar o banco de dados para o phpMyAdmin com o dbconfig common. Então eu tenho a possibilidade de escolher sim ou não. Eu costumo utilizar sim. Vamos clicar em sim. Aqui ele vai perguntar então uma senha para o usuário administrativo do banco de dados. Eu posso colocar uma outra senha ou eu posso utilizar a mesma senha, aí é com vocês, tá? Eu vou selecionar a mesma, mas vocês poderiam utilizar uma outra. Vamos copiar aqui 2 vezes e ele vai pedir a confirmação dela novamente. Feito isso, ele segue então o script de instalação. Então está instalando o Xcache, Apache Modules, então está ativando os módulos do Apache. Está instalando agora o Let's Encrypt, que é o certificado que eu comentei com vocês. Quem não conhece o Let's Encrypt, tem um vídeo no projeto root sobre a instalação do Let's Encrypt. Ele vai ser utilizado no nosso servidor ispconfig. Agora ele está instalando o PuriFTP, que é um servidor de FTP para fazer a instalação de site, para utilizar como transferência de arquivos. E agora ele vai instalar o JailKit. Fez a instalação das cotas também, antes de fazer a instalação do JailKit. Agora está no processo de instalação do JailKit. Novamente está fazendo uma atualização no sistema para instalar algumas dependências. Então agora ele está configurando o HHVM, ele configurou o HHVM. E agora está na instalação do Webmail, no caso o Roundcube. Basicamente o processo de instalação do ispconfig feito através desse script é isso daí. Agora ele já está terminando o processo de instalação. Está instalando o sendmail e o postfix para fazer o envio de e-mails através desse servidor. Instalando o Dovecoat, instalando o antivírus. Então ele está instalando agora ClanAV como antivírus. Então, ele demora um pouquinho para concluir a instalação. Então ele fez a atualização do Spam Assassin. E agora ele está fazendo a configuração do bind ali, ó. Então ele pode aparecer algumas mensagens de erro, mas é natural no processo de instalação, tá? Não quer dizer que não instalou, tá? Então não se preocupe se ele logar alguma mensagem de erro ali. Ele está instalando o bind 9 para usar como DNS. Ele está instalando então o fail to ban. Ele seria um sistema de segurança para o teu servidor. Então o fail to ban é um software que vai analisar os logs e tomar ações baseado nos logs. Agora ele está baixando então o ispconfig propriamente dito, ó. Então baixando o ispconfig 3 stable.tar.gz. Agora ele instalou, agora ele está configurando o serviço de PostgreSQL e os serviços do ispconfig. Bom, nesse momento ele terminou a instalação do nosso ispconfig. Tá? Então nós temos aqui a mensagem que ele instalou e configurou todas as funcionalidades. Tá? E aqui ele dá a mensagem para logar no sistema. Então, para te logar no sistema, tu vai utilizar https //isp 2.8080. Esse aqui é o nome, como nós configuramos ele para um nome interno, então ele ficou dessa maneira. Ou eu posso ainda utilizar https //ip, né, do nosso servidor, o IP, o endereço de IP dele, 2.8080. Então das duas maneiras ele vai funcionar. Nesse caso aqui ele vai funcionar se eu tiver um DNS configurado na minha rede. Tá? Eu vou mostrar para vocês no caso de máquinas virtuais utilizando pelo IP para simplificar. Se fosse em uma VPS eu então utilizaria pelo nome. Então ficaria servidor.meudominio.com.br. Eu sei que parece até difícil de entender, mas não é, é bem simples assim, tá? Nesse caso, como nós estamos utilizando uma máquina virtual, então nós vamos utilizar através de IP. Se eu estivesse utilizando uma VPS, eu poderia utilizar o nome disponibilizado no meu domínio. Por exemplo, servidor.meudominio.com.br, ispconfig.meudominio.com.br, sei lá, qualquer nome que eu queira dar ao servidor, tá? O nome é indiferente nesse caso aqui, tá? O nome que eu quiser. Feito isso, agora então o processo é abrir a nossa página e olhar como é que funciona o ispconfig. O usuário admin, ó, tá aqui, ó. Admin password é admin. Então nós sabemos que o usuário é admin com a senha admin. Então a primeira coisa que se deve fazer é acessar aqui, Então a primeira coisa que eu vou fazer é https://192.168
192.202.245, esse é o IP do nosso servidor. Ao apertar Enter, ele então vai dar aquela mensagem de certificado. Por quê? Porque nós não temos um certificado válido, esse aqui é um certificado autoassinado. Então notem que aqui ele já vai informar, ó, que é um certificado que não fornece informações de propriedade. Tá? Então, nesse caso aqui é um certificado autoassinado, por isso que ele vai dar essa mensagem aqui. Eu poderia sim utilizar um certificado aqui, como o Let's Encrypt ou como qualquer outro, mas nesse caso inicial aqui ele não tem essa opção. Então eu posso clicar em avançado e clicar em adicionar exceção. Confirmar a exceção e agora ele exibiu aqui a tela de login do meu ISP-config. Então o meu ISP-config tem o seguinte usuário, admin, com a seguinte senha, admin. E vamos clicar em login. Notem que agora ele abriu aqui o meu ISP-config. Esse aqui é o ISP-config na versão 3.1.3, que é a última versão, tá? Então eu posso ver isso aqui logo lá em cima, na aba, ó. Eu tenho lá a versão ISP-config 3.1.3, ou eu ainda posso verificar onde diz help aqui, ó. Se eu clicar em help, ele vai mostrar aqui ISP-config version 3.1.3, tá? Então aqui eu tenho diversas páginas aqui. Então eu tenho a home, que volta para essa tela inicial. Eu tenho o client, que é para essa tela aqui onde eu posso adicionar os meus clientes. Eu tenho sites, onde eu vou adicionar os meus sites. Então cada uma delas tem as subcategorias, tá? Eu vou dar uma repassada rápida para o vídeo não ficar muito extenso, mas a gente vai fazer algumas delas. Então temos e-mail, aqui eu posso criar contas Gmail, eu tenho DNS, eu posso configurar a minha zona de DNS aqui, eu tenho uma parte de monitor para saber se o meu servidor tem algum problema ou se está apresentando alguma inconsistência, eu tenho o próprio help aqui que eu consigo obter informações, ferramentas que eu consigo configurar o nosso ISP-config e sistema, né, system, que eu consigo ainda configurar e mexer nas configurações do meu servidor também. Esse primeiro vídeo eu mostro para vocês a instalação, tá, gente? Então esse aqui é um vídeo bem básico da instalação do ISP-config. Eu vou mostrar mais coisas no TXT para vocês, ele vai estar bem completo, tá? Então aqui eu não mostrei a parte de configuração da máquina virtual ainda, tá? Eu só fiz o processo de instalação. No próximo vídeo então eu vou seguir, porque esse conteúdo vai ficar extenso, então como vocês gostam aí de vídeos menores, eu tentei fazer o processo de instalação primeiro para depois o sistema como funciona, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí do método que eu utilizei para mostrar para vocês o processo de instalação. No próximo vídeo eu vou continuar o processo de instalação ainda, porque nós vamos instalar versões de PHP diferentes nesse servidor. Então por padrão ele instala a versão 5 do PHP, e hoje já temos versões de PHP aí, versão 7. Então eu vou mostrar para vocês como faz o processo de instalação da versão 7.0 do PHP e da versão 7.1 do PHP. Tá? Para quem quer utilizar aí o PHP mais recente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e valeu!